Olá, estamos lendo dos escritos de Bala Sulam, página 515, os artigos Shamat, no segundo, a Shekinah no exílio. Podem descarregar os artigos na página web e também podem fazer perguntas. Outra vez, o artigo Shamat, segundo, a Shekinah no exílio. Estamos num estado que se chama ocultação, e outra tem um segundo que se chama revelação. Então não tem, além desses dois estados, o oculto ou revelado. E toda a sabedoria Kabbalah é dada para passar da ocultação à revelação, e tem umas leis e sistemas como pode convidar a revelação, próximo estado. E não se pode chegar por nenhuma outra ação. Só é que toda a humanidade tem que passar do estado de ocultação ao estado de revelação. E o que estamos estudando nesse sistema é como fazer essa transição, e sem fazer essas ações que os levam a esse estado de revelação, não vai acontecer. Tem um sistema que vai atuar sobre nós e nos vai dar bons golpes para que sintamos essa tristeza, esses problemas, esses sofrimentos no estado atual, para criar o desejo de sair dele. E assim vamos chegar a esse alcance, revelação, desde os diferentes golpes físicos, mentais, sofrimentos horríveis, e etc, etc. O que chamamos o caminho do sofrimento, que está escrito: eu vou colocar um rei como Amã para que você se arrependa. E arrepender é a volta para a revelação. E está escrito que Malhut Rei vai voltar a Vav e a Zerampin, e os dois vão estar no acoplamento entre eles, e assim se revela. E se preenche toda a luz de Ensof na vasilha Ensof, quer dizer, voltar a Teshuvah, ou chegada ao final da correção. No total de que tratamos na sabedoria da Kabbalah, é como chegamos desde a ocultação ao estado de revelação. Nada além disso. E resulta que todas as nossas ações temos que valorizar para que sejam ações que de verdade nos levem à revelação. Para chegar a esse alcance, a essa revelação, tem dois caminhos. Ou que nós vamos sentir mal num estado, é a ocultação, que se chama o exílio da revelação, ou esse sofrimento que sentimos nos obrigam a subir a essa revelação do Criador. Nisso damos prazer a Ele, que é o estado de nossa correção, nosso futuro obrigado. Ou que nós, pelos estudos da sabedoria da Kabbalah e o trabalho entre nós chegamos a um estado que nós, por nós mesmos, sentimos em nosso estado atual tão mal até que chegamos a desejar essa revelação, mas mal temos que sentir.
Pode ser o mal como resulta de golpes físicos, humanos, sociais, familiares, etc., etc., deste mundo. Ou o mal pode também ser, desde que estudamos e entendamos da potência em que ocultação estamos e até que ponto não merecemos sair desse estado para um estado mais elevado. E aqui começamos também a entender também que essa saída, fuga desse estado atual de ocultação, não é porque nós sentimos mal, é porque queremos dar esse prazer ao Criador, apesar que estemos bem ou mal. Quer dizer que aqui, todavia, temos que fazer outro cálculo muito único, que se chama acima da razão, por cima dos nossos cálculos físicos, do que acontece conosco. Queremos fazer cálculos com o Criador só, como dar prazer a Ele. Não é que revelamos a eles, alcançamos, é que alcançamos a Ele, em isso lhe damos a Ele prazer maior do que eu quero revelar, alcançar, para que abra meus olhos, eu veja tudo. Não vou ver tudo, não, eu fico em ocultação, no mesmo estado como agora, só dar prazer a Ele. E na medida que sinto que estou preparado ou disposto a estar em nenhuma inclinação a mim mesmo, só ao seu favor, nessa medida eu, então, posso chegar a abrir meus olhos para a Torá, para a salvação. Esse é o seu trabalho. Todo mundo tem que chegar a isso. Ninguém pode escapar disso. Claro que tem pessoas que pensam de outra forma, mas assim se organiza desde Rebbe, da nossa natureza, que nós rechaçamos todos estamos nessa armadilha do desejo egoísta, que não pensemos mais só do que seja a nosso favor. Tem algumas pessoas que pensam com seu favor, quando ela não faz coisas desse mundo, e tem outros que também pensam no mundo superior, no próximo mundo, mas eles não importa, não pertencem à sabedoria da Kabbalah, quer dizer, ao sistema que dá à pessoa a oportunidade de realizar sua vida. E que, como dissemos, que vai ver teu mundo na tua vida, que é ao alcance do Criador, tem que estar nesse mundo, como está escrito na definição da sabedoria da Kabbalah, que a sabedoria da Kabbalah é o método do alcance do Criador nesse mundo, nessa vida. Devido a isso, temos um grande problema de como nós mesmos aprendemos a sair dessa ocultação. Mas fora disso não tem nenhum problema, nem todos juntos têm problemas, só essa revelação do Criador, todas as descobertas do Criador, todas as outras são obstáculos que estão frente ao meu, todos para que nós, por eles, nos ajudem a nos elevar ao alcance, ao descobrimento do Criador. Vamos ler o artigo e logo perguntamos. A Shekinah no exílio. O Sagrado diz:
eles surgem e ela é Shekinah, sabido que se diz que não existe. Não existe um aspecto de luz superior, como está escrito. Eu, Havaiá, não mudam. Todos os nomes e denominações são só com respeito aos vasos, a qual eu desejo ser bem incluído em Malhut, a raiz da criação. Daí descem o nosso mundo até as criaturas. Todos esses discernimentos começaram com a raiz da criação do mundo, até as criaturas se denominam Shekinah. O tipo geral é que a luz superior vai iluminar neles em plenitude e perfeição. Então, essa luz que brilha nos vasos se chama Shohen, e os vasos se chamam, com o geral, Shekinah. Em outras palavras, a luz mora dentro da Shekinah. Isso significa que a luz se chama Shohen, porque mora dentro dos vasos. Quer dizer que a totalidade dos vasos chama Shekinah. O tempo prévio que a luz vem, eles em absoluto, se denomina correções. Isso significa que realizamos correções para que a luz possa brilhar plenamente dentro dos vasos. Até então, esse estado é chamado de divindade no exílio, que não existe perfeição nos mundos superiores e abaixo. Nesse mundo e no lugar onde deve renascer a luz superior, dentro do desejo de receber. Tem o desejo de receber, se preenche a necessidade e baixa que não honra os céus. Isso significa que onde tem correção deveria ser um tabernáculo para a luz de Deus, se converte num estado de desperdício e imundície, porque resulta que a Shekinah se encontra no pó, que significa que se lhe rebaixa ao nível do solo, e cada um deprecia todo o concernente a Kedushá. É uma baixa até o nível do pó, que não existe desejo algum em relação ao pó. E existem coisas enormes, e isso ocasiona aflição a Shekinah, pois não se resigna um lugar onde pode se revelar a luz superior, Rav. Quer dizer que todas as criaturas têm nelas esse desejo de receber grande, que se chama Malhut Ein Sof. Não estamos conscientes disso, mas nós sentimos isso porque só sentimos nosso corpo animal, fisiológico e nada mais. Mas quando começamos a trabalhar na conexão entre nós, nosso desejo, não o privado de cada um, mas que começa a ser um comum entre todos e recebe outro nível, que de desejo, de valores, de volume, essência, e então chamamos um desejo espiritual. E aqui começamos a sentir a carência, as carências novas, carências muito diferentes daquela que sentimos agora, que temos que influenciar, que distinguir do que sente a pessoa da sua maneira privada, até que não se inclua no sistema geral com todas as outras criaturas, é o que chamamos animal, um homem deste mundo, do que está se incluindo no sistema geral, de alguma medida. Fica como uma gota de sêmen no desejo geral, que se chama o feto, o Rehen, e desse momento para frente
começa a pertencer ao mundo superior. E nessa medida que está se incluído aí, até uma maneira passiva, tem uns níveis aí que nós chamamos a pequenez. Então, de uma maneira ativa, incluindo-se em ações mais que podemos chamar ações de grandeza, e ali se revela e descobre o Criador, que na medida da sua conexão com os outros se dá a possibilidade de descobrimento da luz superior. E ele sente, e isso é o prazer que dá o Criador. E é claro que tem um trabalho grande para alcançar, para doar todas essas coisas. E também aqui se revelam coisas muito grandes que são o trabalho do homem. Mas o que passa agora, estamos no estado da Shekinah no exílio, que o Criador já está oculto, porque pela falta de vasilhas em nossa parte, na medida que conectamos entre nós, deixamos o lugar para se revelar, e o alcance da descoberta do Criador, a criatura, se chama um caso particular, porque cada um que se pode incluir com o próximo, nisso se estabelece ou constrói a vasilha de descobrimento do Criador, e então resulta que tem esses desejos por almas, porque esses desejos que resultam da conexão entre eles, chegam e saem de ser desejos egoístas para ser desejos de doação, que nós chamamos a alma. Resulta que o homem começa a viver, a existir dentro da sua alma, e nessas formas, esses desejos elevados, e não dentro desses desejos corpóreos que todos é maneira de sentir recompensa ou ganho próprio. Então, aqui estamos no estado Shlent Galut, e temos que nos levar ao estado de descobrimento da Shekinah. Perguntas? Não? Muito bom. Que começa nível. Pergunta: escreve quanto tempo que está cheio de coisas baixas e lixo, cara. Resulta da seu coração está, quer dizer, seu desejo está nas coisas baixas, quer dizer que pode fazer coisas muito grandes. Me preocupo por todo mundo, eu quero levar o bem a toda a humanidade. E por quê? Para que seja bem para todos nós. Quer dizer que eu estou no exílio. E na sociedade? Ok. Escuta, o homem, isso, Davi não sente que é algo sujo. E o que pode fazer com isso? Aqui tem discernimentos que o homem não pode sentir nada. Começa a estudar a Kabbalah, a sabedoria Kabbalah, realiza os conselhos dos sábios, e a luz que reforma nos abre a razão e sensação no nível mais elevado nosso. Então, entenderemos o que acontece no mundo, como fosse acontecer alguma tortura. Uma vez fui com o Rabash ao zoológico, pela manhã, num dia normal, não tinha nenhum nada aí. E ele queria ver os diferentes animais que nunca tinha visto, e ali tinha tartarugas de 200 quilos, pelo menos, enormes.
E ele queria sair desse, estava num... E queria sair e não podia. Então ele disse a Rabash: eu estou no mesmo estado. E por que não pede? Por que não pediu? Não, é porque não pede. Por que não pede? E o que eu quero dizer aqui? Que essa diferença entre a tartaruga e a pessoa, que o homem tem mais coração, mais mente, mais gastos, mesmo precisamos, mais corações, mais razão do que temos hoje. Então, vamos entender da criação e onde estamos, o que vai acontecer amanhã, onde vamos, onde temos que chegar, quais são as forças que com eles podemos organizar nosso destino e o que fazer com a nossa vida. Nós estamos como a mesma tartaruga, queremos sair deste buraco pequeno e não temos capacidade, seguimos, mas não podemos. Esse é a imagem. Justo por essa inclinação de procurar sair desse buraco, nas forças humanas, em relação com pedir, a diferença entre as duas formas de mudança no homem. Como o homem passa de um ao outro, que pela natureza quer mudar a si mesmo, quer usar suas forças e receber, mas aqui temos outro sistema que impede de pedir. Eu acho que nesse mundo já temos que entender que não somos capazes de chegar a alguma coisa boa. Temos que chegar ao desespero. É claro que você pode seguir como essa tartaruga, mais, até morrer de falta de força. Essa é a forma que agora estamos nesse mundo, porque nós não podemos parar e pensar. Porque não temos com que pensar. Nosso sentido e mente não tem outros que temos que fazer é abrir os livros de Kabbalah. E eles explicam como expender em nós mesmos, como nos levar a um nível que vamos saber mais das fronteiras do nosso desejo, que não é que o nosso universo nos abre de uma forma muito restrita, em algo muito pequeno. Até os cientistas dizem que nós somos muito limitados, que nossos sentidos são muito mais complexos, mas nós estamos aqui nesse estado, assim. Então teremos que passar grande sofrimento até que vamos dizer, bom, vale, que devemos passar de todo, desde o início até começar a ver o que está adiante. Mas a coisa que tem que descobrir, o propósito da criação, o processo da criação e correção que nós temos que fazer. Aqui temos o mesmo processo. Abrimos o livro e temos que alcançar. Aqui nós vemos e ensinamos que o que é, até que ponto podemos alcançar e qual é o propósito, que o propósito esse tem que conseguir durante a sua vida e não depois da morte. E durante essa vida você tem que expandir as suas vazias de recepção para cruzar essa fronteira de não viver no seu corpo, nos seus desejos atuais, que lhes ensina esse fronteira do seu corpo e passar para outro corpo, onde você está conectado desde o desejo, não do corpo, mas um desejo. E então sai do corpo mundano para um corpo espiritual, do próximo mundo.
Isso que temos que fazer, essa formação, volta a subir esse nível de corpo e viver nesse corpo, que é o corpo. Como agora eu me preocupo a todas as carências que no total me constroem essa forma do meu corpo. Comida, sexo, dinheiro e ação, tem que me preocupar com o nosso grupo, como um que se chama Shekinah. E entender e sentir que eles não podem junto quando lamentamos e pedimos, quer dizer que oramos desde o centro de Galut e nesse pedimos que o Shoher que está na Shekinah se leve, é tudo que devemos fazer. E a transição entre preocupar com todos, estar juntos, até que entendimento que eu não posso e esse sofrimento comum, isso é genial. Então você diria, para quem pedir e sair e gritar, e como chegamos desse ponto que a pessoa, apesar de tentar por si mesmo esse ponto de pedir, isso também chega da luz que reforma, tem que sentar mais e falar e discutir, e tanto que é só a raiz comum, que a ação comum, a minyan pode afetar a luz que reforma, e ele nos vai aproximar e nos fará um desejo comum mínimo, mais um, conectado, que inclui os 10 juntos. E então, num instante, nesse desejo comum que faz 1 de 10, vamos descobrir o Criador. No nível de Nefesh, não importa. Mas já o começo da vida espiritual, porque a vida espiritual só revela da conexão dos desejos privados em um. Se nós vamos fazer essa coisa, vamos fazer um grande favor a toda a humanidade, que toda a humanidade, num instante, vai revelar ou descobrir o novo sabor da vida, o propósito da vida que não tem agora. Resulta que desde nós, dessas formas de conexão, quando a própria humanidade vai começar a receber um pouco de luz circundante, que vai brilhar sobre eles, e vamos sentir os grandes choques na humanidade, em muitos aspectos. Por isso, quando estamos entre os egípcios, nessa época antes de 9 de Av, devemos pensar dessa destruição, que desde ele temos que despertar a nós e atrair toda a humanidade atrás de nós, tudo isso para dar prazer ao Criador, para dar-lhe contentamento, ou seja, construir o templo, sim? Pergunta, resulta que se sabemos como pedir, vamos ter êxito, mas é uma armadilha, pois o homem pede para si mesmo, volta a ser animal. Todo o truque é como aprender a adquirir desejos dos outros, do próximo, e pedir sobre eles, para se fazer seu. Aí já há ações, criações que fazemos entre nós, até chegar a um desejo comum, a um desejo que conectamos no Criador. Então você não pede por si mesmo nesse desejo, está fora desse desejo, e em relação ao seu próximo, para o grupo, sim? Pergunta de antes que explicaram, dar prazer para o Criador, aí eu não posso entender. Eu estou de acordo. Essa sensação chega depois também da luz que reforma, que você começa a receber alguma atitude, alguma sensação sobre ele,
pode dizer que você é um menino na família e chegou ao lado do mal, essa sua idade do ócio, e atraíram do norte um filho seu pequeno, e você, o que pode fazer? De pouco a pouco, quando você trata, está na sua casa, você começa a receber um sentimento em relação a ele, alguma relação, algum pensamento com ele, pouco a pouco chega assim. Também nós temos que entender que desde a luz que forma, que é também esse desejo de receber qualquer mudança se faz pela luz, nós também chegaremos. Você vai chegar a isso que se chama que você não vai ter um Deus estranho, que o Criador não vai ser estranho, que você vai sentir que te importa. Se você vai passar bem ou mal, apesar que é um projeto muito cru, mundano, mas também cada um por si. Mas você vai ter esse pensamento, por agora, hoje, muitas pessoas também que estudam a sabedoria do Kabbalah acham complicado pensar que fazer isso é para dar prazer e felicidade. Está esquecido, não está no nosso ponto de vista, nem a sensação, nem o entendimento, mas isso vai vir, sim. Pergunta, também quando foi explicado o nível sobre união que sente nesse mundo e vai sentir no mundo espiritual e passa no estado de estado, que aquece, sei, desejo, onde está a pergunta? Não sei. E pergunta, que relação tem com esse corpo, se está vivo ou não? Eu não sei se esse corpo está vivo. Eu sinto no meu desejo que o que está o meu desejo na totalidade é o corpo. E eu também sinto, também dentro desse desejo, em torno, todo esse mundo. Tudo se chama um desejo. Tudo que eu sinto é um desejo, e o que está passando nele, sim, aluno. Essa coisa que se chama eu não sente, não. O que é esse eu? Esse eu é como a maneira que eu relaciono com esse desejo, que nesse desejo tem a sensação mais próxima a esse eu e mais distante desse eu. Fora do desejo não tem nada, só o desejo, que está dividido em muitos outros desejos, aluno. Tenta entender, eu não sinto desejo. Eu não sinto desejo. Não existe que você não sente. Sentir desejo é o mesmo. Não tem nenhuma outra coisa fora do desejo. Então, sua realidade é só a sensação dentro desse desejo. Aluno, se eu sinto esse desejo, só desejo como uma tartaruga que não sente fora de mim. Se eu sinto alguma coisa fora de mim, sinto a mim, mas agora não sinto nada. Em teoria, em nosso mundo, sinto coisa fora de mim, mas na definição que você faz, que você falou, eu não sinto nada fora de mim. Se você começa a se identificar com a realidade que se revela frente a ti, que de verdade é a sua interioridade, que está revelada dessa maneira, como se fosse uma realidade externa, e assim você sente. Aluno, eu ouvi dizer a nível que cada um pode chegar a esse alcance espiritual. Quer dizer que essa coisa que chama eu, desejo, ou que sei, pode dizer eu a um alcance que não está nele. Sim, mas todavia você, é para desfrutar tudo que você sente fora de eu. E o alcance espiritual está feito sobre o que você vai sentir, o seu eu, a inclinação para dar e doar a tudo que está fora.
deste seu eu. Eu não se anula, mas ou é para mim mesmo ou fora de mim. E desde esse anterior até o Criador, segue como eu sinto esse corpo físico, porque eu sinto algo. Como falou abaixo, você tem que chegar a um estado que você tira o seu corpo no elevador e vai dormir. Assim morre uma pessoa. Outra vez, aproveito as palavras você e eu não tenho nenhuma sensação, Rabi. O que eu posso dizer? Você falta sentir. O meu eu não pode ajudar o seu eu. Ok. Temos alguns outros problemas? Sim. Que é o segredo desse pedido que eu tenho em mim, que eu tenho só para mim. O que eu faço com isso? Ou anulo, faço insum, ou transfiro? Não vai ajudar. O que quebra o seu desejo de receber, se recebe. Só tem que esperar o desejo, que a luz que forma e se corrige o desejo de receber. Já está, nenhuma outra coisa vai ajudar. Se você, todavia, é jovem e não viu, nenhuma coisa vai ajudá-lo. Se você está assim, você vai seguir e nada vai funcionar, como dietas e todos essas coisas desse mundo, esses exercícios e métodos é bom para o que está vendendo. Mas nenhuma coisa vai ajudar o homem, nenhuma coisa, até o ponto que diz que faça esporte ou não, se come bem ou não, você vai viver justo o que tem que viver. Até esse ponto já se nota a pessoa da vida, que quer dizer a correção só pode ser pela luz que reforma. Fora disso, nada vai ajudar estudante. E no cérebro se entende que tem que trazer a luz que reforma e tudo que pode ajudar, mas o coração tem um pedido egoísta para mim mesmo. Claro, para isso mesmo que você precisa da luz que reforma, algo fora de ti que o corrige. Apesar que você, dentro de você, nem quer essas correções. Claro, sabem todos. Eu quero ações? Não quero. Eu quero ser inteiro, completo. Quero governar a mim mesmo, ter mais desejos que eu possa para preencher, desfrutar todas as direções. E aí que o mundo vai me servir, aluno. Que ficar com esse dilema, não é um dilema, está ok, assim tem que ser, sim. Eu estou num conflito, tenho um desejo de receber grande e para corrigir a esse desejo, controlar esse desejo, eu necessito a luz que forma. Por mim eu não entendo o que é bem ou mal e não vou me restringir em nada, em coisa nenhuma. Se eu não prejuízo a outras pessoas, não tenho que restringir a mim mesmo, só atrair luz que forma. É isso. Obrigado. Rabi. Não é que tem que esperar somente a luz. Sim, Lúdia. Se nada vai ajudar o desejo de sua luz, você não vê pelos milhares de anos de evolução, eu não preciso de provas. E porque dizem que tem permissão ao doutor para curar, para que trataria esse problema, ou em relação a tudo, só trabalhar para a luz. Não, se você vai ao médico, ele pode curar, mas se você quer subir a um nível superior,
Você aproveita da ajuda do médico para acrescentar seu nível de fé. Não é o mesmo como ir ao médico para nada. Você vai para chegar num nível mais elevado seu. Eu entendo que essa ação, não entendemos essa carta, que não há nada fora dele, que é bom e bondoso, e se não for eu, por mim, quem será por mim? Essa é a carta 6 de Bala Rasulam, mas aí estão todas as coisas. Você pode dizer que nós, pela tecnologia, a medicina, a cultura, a educação, sistemas que nós construímos, e você vê como fizemos, a capacidade de criar todos, ter comida e ficar sem fome até os 50 anos. Veja como o mundo progrediu. Evoluiu em qualquer coisa, todo mundo tem roupa. Veja, esses países, Indonésia, Malásia, não importa quem nem como. Faz 50 anos que poderia ver lá como estavam com fome, quase nus, e agora veja todo mundo e veja o que acontece. Você vê que pode dizer que estamos corrigindo esse mundo, não? Em geral, para esclarecer a relação com o Criador no nível mais espiritual. Sim, leia o ponto 16, que a relação ao homem vai para o médico te dar uma medicina aprovada e já curou, então você tem que ter fé que sem esse médico o Criador também o teria curado, e pode passar e glorificar o médico. É humano que tem que glorificar o Criador. Quer dizer que fez da tecnologia esse homem, só elevou o nível de onde tem que estar com a fé. É o que ele fez, e não o que a medicina ou outras coisas o deram. E assim todos os alcances nossos que alcançamos até agora, em tudo é assim. Lhe dão a força de segurança falsa que você tem êxito, e você é mais e mais e mais, e só, afinal, um dia só para complicar-lhe a vida e oferecer a oportunidade de conseguir a fé. E temos algumas perguntas do Congresso de Praga, de setembro de 2016, perguntas. Por que a vasilha europeia está numa baixa que não dá facilidade para fazer passos de preparação? É como o tigre antes de saltar, está fazendo esses movimentos e você não pode ver, ele está aí, baixando antes do salto. Certo, Shimon? Sim. Outra pergunta. Rusto de Holanda pergunta: até que importante este é que começar a construir conteúdo do Congresso com os amigos? Quando Shabeav perguntado, quando sexta pela manhã já começamos a estudar no Congresso de Praga. Eu tenho que ter materiais, falo para você e para eles. Eu não sei nada. Eu não tenho o que receber antes, mas quando for a hora tem que ter na minha frente para que estudamos todos. Pergunta: quais são os papéis das vasilhas dos americanos e israelenses para despertá-los? Temos que movê-los, não despertá-los. Por quê? Porque dependemos todos da Europa. Todo mundo depende da Europa e por isso não temos nenhuma outra opção. Temos que chegar na situação que movemos e despertamos a eles e regulamos e pegamos e apoiamos, e incluímos com eles, de verdade com eles subimos para atrair-nos reforma. Todo o vaso europeu e toda a Europa
senão vai ser muito mal para eles. E nós, de verdade, o que? Tudo que podemos fazer, devemos realizar, devemos fazer na Europa. Sim, não, eu vejo como um congresso crítica. Não que eu não falei sobre assim sobre Petersburgo. A aluna da Alemanha pergunta: sabemos a importância. Outra pessoa, Adriano, eu achei que fosse Adriano de Israel que estava ali. Sabemos da importância de estar fisicamente no Congresso. Como podemos ajudar os participantes para que essa vida Kabbalah se dirijam amargo e doce para chegar ao Congresso? Vocês têm que concluir. Eu vou chegar antes do sábado. Claro que é um dia de sexta, e sexta à noite eu vou dar uma leitura, palestra, e poderia dar essa palestra para o público geral, não público geral, mas os que estavam aí, estes campos, essas organizações que todavia não querem participar do Congresso, podem chegar a essa leitura. Eu aí vou dar todas as respostas, todas as perguntas. Sim. Qual é o papel da fronteira europeia no próximo Congresso? Sabe? Tudo. Organizar tudo. Enviar programa, tudo. Que pergunta, lá do Departamento Russo de São Petersburgo, como pensavam como organizar o Congresso e vão ajudar. E também daqui. E nisso terminamos. Muito